E aí, terceiro ano, o professor Eliana e Emerson na área, tô de volta. Tudo bem com vocês? Excelente dia, aula de matemática começando. Preparei uma aula maravilhosa, tá? Uma aula bem tranquila, daquelas que vocês fazem assim, pô, era só isso? Só isso, tá joia? Vamos fazer algo bem tranquilo hoje. E de cara eu quero que você pegue o seu material, sua apostila, porque nós vamos corrigir aqueles exercícios que eu passei na semana passada, tá? Conversando com vocês durante a semana, alguns alunos me mandaram mensagem no privado, percebo que alguns ainda têm dificuldade em alguns detalhes e eu quero que a gente sane essas dúvidas, acabe com essas dificuldades, para que vocês sejam os tops, lá de cima, tá joia? Olha só, enquanto você separa aí o seu material, abre na página correta da apostila, que é a página 67, por sinal, tá? Eu quero te dizer o seguinte, pô, durante a quarentena, tá se sentindo para baixo, tá com a autoestima baixa, porque geralmente a gente baseia o nosso dia a dia com os acontecimentos do dia. Tem dia que a gente está agindo mais, a gente vai para algum lugar que a gente gosta e a gente acaba se sentindo mais feliz por isso, principalmente encontrar com pessoas que fazem o nosso dia melhorar, a nossa autoestima melhorar. Durante esse período de quarentena, isso não tem acontecido. A gente tem ficado dentro de casa com aquelas pessoas com quem a gente consegue ser de verdade, né? Com aquelas pessoas que a gente consegue brigar e xingar e falar tudo que tem que falar. Isso acaba deixando a nossa autoestima baixa, a gente fica mais estressado, fica mais ansioso, a gente come mais, engorda muito. Então, uma série de fatores são aí piorados por causa dessa quarentena, por causa de você ficar em casa. Quero te dizer o seguinte, não tá se sentindo bem, não tá legal? Pô, levanta, sacode a poeira, toma um banho, põe uma roupinha nova, tá? Passa o perfume. As meninas aí que gostam de se maquiar, cara, faz aquela maquiagem maravilhosa. Faz o quê? Tira uma foto e posta no Instagram. Senta para assistir televisão, vai para a janela para não ver ninguém, para ver a galera passando de máscara na rua. Mas sabe por que você fez isso? Sabe por que você tomou banho, se maquiou e tá aí se sentindo uma pessoa? Por você mesmo. A gente geralmente faz isso pro outro. A gente se esquece que a gente tem que ser feliz sozinho, a gente tem que gostar em primeiro lugar da gente, a gente tem que fazer por nós. Então faz isso por você. Tira uma foto sua que você não vai postar, que você simplesmente vai guardar. Por quê? Porque você quer se olhar, você quer se sentir bem. Um determinado dia na vida, eu coloquei um terno, tá? Gravata. Eu tinha um evento na igreja que eu tinha que ir de terno e gravata. Pô, não tenho costume mais de usar. E aquele dia foi um dia assim muito diferente. E eu acabei me achando bonito de terno. Tava legal pra caramba. Eu tirei uma foto. Tá? Eu tinha um Moto G na época de capinha amarela, por sinal. Tirei uma foto na frente de espelho. Terno tal, Moto G capinha amarela. Essa foto tá salva, bonitinha aqui no meu computador. De vez em quando eu dou uma olhada nela. Ninguém nunca viu, acho que nem a minha esposa nunca viu, mas eu gosto da foto. Eu falo, pô, esse dia tava legal, eu tava me sentindo, tá? A autoestima tava lá em cima. Então, ó, para melhorar, aumenta a autoestima. Isso faz com que a gente se sinta bem, o dia seja melhor, a gente vai tratar as pessoas melhor, tá? Isso é muito, muito legal. Tá joia? Agora vamos lá para matemática, corrigir atividades, né, que eu tô aqui para isso. Olha só, página 67, atividade número 1 é uma atividade muito, muito fácil. Pelo amor de Deus, hein? Olha só, para apertar um parafuso, o mecânico precisa de uma chave de boca 100 por 157 de polegada. Sabendo que uma polegada tem aproximadamente 25 milímetros, tamanho da polegada, uma polegada 25 milímetros. Então eu tenho que saber essa fração representa quantos milímetros. Então você faz a multiplicação, tá? Ó, 25 milímetros vezes 100 divide o resultado por 157. Esse é o cálculo que você vai fazer nessa questão número 1. Tá? Você vai ver que o resultado vai dar aí 15, alguma coisa. Então a resposta correta é a letra E, 16 milímetros. Perfeito? É só isso, tá? É uma questãozinha bem tranquila, bem facinho de fazer mesmo. Olha só, questão número 2. Um cara que não tem muita coisa na cabeça resolveu pegar uma régua para medir o sofá. Ele mediu de um lado e achou 12 réguas e sobraram 15 centímetros de régua. Tá? Por outro lado, ele mediu de novo, achou 11 vezes e faltaram 5 centímetros de régua. Então, essas duas medidas elas são iguais, tanto a medida de um lado quanto do outro. Então, como eu faço para resolver o problema, então? Então, 12 vezes a dimensão da régua, eu não sei quanto a régua mede, tá? Eu vou chamar de x. 12 vezes a dimensão da régua, menos os 15 centímetros que estão sobrando, serão iguais a
as 11 vezes que o carinha colocou a régua, mais os 5 centímetros aí que estão faltando. Essa é a dimensão do sofá. Realizando esse cálculo agora, o que eu faço? 11 para um lado, 15 para o outro, tá? 12x menos 11x é igual a 5 mais 15. Quer dizer que o x vale 20. Esse aqui é o tamanho da régua. A régua tem 20 centímetros. Então, vou pegar aqui, ó, essa medida, 11 vezes 20, 220, mais 5, 225 centímetros. Aí a régua, 2,25 m, tá? Resposta correta, letra C. Facinho também, né? Bem tranquilo? Atividade número 3. A densidade demográfica. Então, eu tenho que saber o que é densidade demográfica, né? A Danúbia deve ter explicado isso aí para vocês algumas vezes já. A densidade demográfica é igual à quantidade de habitantes dividido pela área de uma determinada região, tá? Habitantes dividido pela área. Quando você lê a questão, você vai perceber que ela vai te dar essa densidade demográfica. Olha só, a densidade demográfica de uma certa cidade é de 0,002 habitantes por metro, ok? Por metro. Se essa cidade ocupa uma área de 180 quilômetros quadrados, quantos habitantes tem essa cidade? Olha só, gente. Em primeiro lugar, se essa densidade aqui está em metros e ele me deu uma área em quilômetros, eu preciso transformar quilômetros quadrados para metros quadrados. Como é que eu faço isso? Tabelinha, ó. Metros, decâmetros, hectômetros, quilômetros. Lembrando que são quilômetros quadrados, quer dizer que cada casa corresponde a 2 zeros, tá? São quantas casas? 1, 2, 3 casas. 6 zeros. Então, você escreve os 180 aí, ó, e acrescenta 6 zeros na frente. Acabamos de fazer a conversão. Tem 180 milhões de quilômetros quadrados. Então, quer dizer que a quantidade de habitantes, que eu estou chamando de H, dividindo para 180 milhões de metros quadrados é igual a 0,002. Quantos habitantes são? Faz a multiplicação entre esses dois números, ó. Simplesmente uma multiplicação. Dica para você mandar bem no Enem e simplificar a sua vida. Quantas casas decimais tem aqui? Não são 3? Então você vai cortar 3 zeros aqui, ó. Cortei 3 zeros, tá? No final. E corta as casas decimais. O número aqui fica 2. Então é só fazer 2 vezes 180 mil. Você sabe que são 360 mil habitantes que tem a cidade. E nós acabamos de terminar o exercício. Resposta correta, letra C, 360 mil. Atividade número 4, também uma atividade muito tranquila, conversões, isso vai cair no Enem com certeza, vai ter questão dessa lá, tá, gente? Isso aqui é com certeza. Olha só, questão 4. Deseja construir um reservatório para armazenar água que tenha capacidade suficiente para satisfazer as necessidades básicas de cada um dos 3.500 habitantes durante 16 dias. Eu já estou multiplicando, ó, 3.500 por 16 dias. Se cada pessoa consome, em média, por dia, 0,028 metros cúbicos de água, quantos litros terá o reservatório, então, esse reservatório que será construído? Olha só, em primeiro lugar, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Lembra disso, da aula passada? 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros. Meio metro cúbico, 0,5, corresponde a metade, 500 litros. 0,05 corresponde a 50 litros. 0,028 corresponde a 28 litros. Quer dizer que cada pessoa gasta por dia 28 litros d'água. Então, você acrescenta na sua multiplicação aí, ó, um 28. Simples assim, tá? Faz simplesmente essa multiplicação e você vai achar o número 156.800 litros de reservatório. Terminamos a atividade. Olha como ela é tranquila, basta simplesmente fazer uma conversão aí de unidades, tá? Resposta certa é a letra B. Questão number 5, questão número 5. Na maquete de uma casa feita na escala de 1 para 500, quer dizer que a maquete é 500 vezes menor do que a casa real. Qualquer medida que eu tiver na maquete, eu multiplico 500 vezes. Essa é a medida que eu vou encontrar, tá joia?
Uma sala tem 8 por 10 por 8. Então, eu já vou escrever aqui, ó, 8 milímetros por 10 milímetros por 8 milímetros de novo. Posso fazer a multiplicação aqui e converter depois, posso converter antes. Dica, converte antes, porque o seu resultado vai dar certíssimo, ok? Eu vou converter antes, porque depois que eu multiplicar, eu não preciso mais fazer nada. Aquela minha resposta já está correta, na vírgula no lugar certo, quantidade de zeros, tudo calculado. Então, converte antes, perfeito? Como na vida real a casa é 500 vezes maior, né? Então, eu vou multiplicar cada uma dessas medidas por 500 vezes 500 vezes 500 vezes 500. Você é uma pessoa inteligente, você vai fazer essa multiplicação e vai depois converter para metros, tá? Então aqui, ó, 4 metros, 5 vezes 10 ali, 5 metros, 4 metros. Perfeito? Essas são as medidas. Eu estou falando da casa. Perfeito, é só isso. O que eu faço agora para calcular volume? Multiplica as três dimensões. 4 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. Ou seja, 80 metros cúbicos. Fechou? 80 metros cúbicos cabem quantos litros d'água? Se 1 litro, a gente acabou de fazer, ó. Aqui, ó, atividade anterior, ó, 1 metro cúbico, 1000 litros, correto? Então, 80 metros cúbicos, 80.000 litros d'água. Resposta correta, letra E. Fechou? Tranquilo demais, não é? Vamos terminar. Questãozinha número 6. Questão um pouquinho mais complexa porque tem que racionalizar, tá? Desenvolve da maneira mais simples possível. Vocês vão ver que isso aqui é uma regra de 3 básica. Uma certa região foi mapeada de tal maneira que 10 km correspondem na escala do mapa a 4 centímetros. Quer dizer, então, que 10 km correspondem a 4 centímetros. Observe que a unidade de cima está em quilômetros, a de baixo está em centímetros. Então, eu posso fazer uma correspondência com a área do quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Observe que um quadrado qualquer, se o lado mede 5, a área dele corresponde a 25. Como é que eu chego de novo no tamanho do lado? Raiz de 25 igual a 5. Não é só tirar a raiz? Então, eu estou tirando a raiz de 1,6. Observe que são 1,6 km². Então, o tamanho do lado, raiz de 1,6, tá? Já estou extraindo a raiz. E aqui embaixo, a medida desse lado em centímetros. Então, a medida de cima está em quilômetros, medida de baixo está em centímetros. Multiplicando o cruzado agora, ó. 10 vezes x, 10x, igual a 4 vezes raiz de 1,6. Não importa mais o que é quilômetro, o que é centímetros. Você só tem que lembrar que a sua resposta aqui, ó, o seu x será centímetros, tá joia? Vou passar o 10 que está multiplicando o x aqui, ó, para o outro lado dividindo. Vai ficar assim, ó, x igual a 4 vezes raiz de 1,6 dividido por 10. Perfeito? Eu vou fazer uma pequena correção nesse cálculo aqui. Eu vou separar os meus elementos. Como assim? Vou trocar de cor para você não confundir, ó. X é igual a 4 sobre 10. Eu peguei o 4 aqui e esse 10 aqui e vou multiplicar por raiz de 1,6, tá joia? Posso fazer isso, professor? Sempre, do jeito que você quiser. Você pode separar. Se o que você fez não influi no resultado do cálculo, você pode fazer qualquer modificação. Tá? Observe que quando a gente faz essa multiplicação, a gente faz só com os números de cima. Continua da mesma maneira, não muda nada. Tá? Deixa eu apagar esse quadradinho aqui de exemplo para a gente poder continuar. Olha só, o que é 1,6 aqui dentro? 1,6 é o mesmo que 1,6 é o mesmo que 16 dividido por 10, correto? Eu posso escrever o número decimal através de uma fração, sem problema nenhum. Então, eu vou copiar de novo a minha atividade, ó, x é igual a 4 décimos que multiplica. No lugar dessa raiz aqui, ó, de 1,6, eu vou continuar colocando a raiz de 1,6. Só que esse 1,6 está escrito na forma de fração. O que eu posso fazer com essa fração agora? Resolver. Simplesmente resolver. Vou fazer aqui na frente, ó, 4 sobre 10, que multiplica raiz de 16 em cima. É 4, raiz de 10 embaixo. Não dá para resolver, porque não é exato. Perfeito? Agora eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, 4 vezes 4 e 10 vezes raiz de 10.
4 vezes 4, 16. 10 vezes raiz de 10, 10 raiz de 10, que não dá para multiplicar também. Poxa, tenho raiz embaixo, não é? Tenho que racionalizar, então vamos racionalizar. Multiplica por raiz de 10. Os dois termos. Como é que vai ficar isso? 16 raiz de 10 em cima, ok? Aqui, ó, raiz de 10 vezes raiz de 10 embaixo, corto raiz, sobra 10, perfeito? Tenho que multiplicar por esse 10 aqui, 10 vezes 10, 100. Então, aqui embaixo ficam 100. Simplesmente simplifica ali agora, ó, 16 dividido para 100. X vai ser igual a 0,16 raiz de 10. Terminamos o nosso cálculo, tá? Esse aqui era um pouquinho mais complexo por causa da racionalização, mas não deixou de ficar fácil. Eu sei que vocês sabem fazer isso. Ano passado a gente estudou muito esse tipo de cálculo e esse ano vai aparecer mais, tá? Nas próximas matérias aí nós vamos fazer isso mais vezes, tá? Resposta correta, letra A. Fechou? Terminamos? Pessoal, acabamos a correção, tá? Atividade tranquila, fácil de fazer e vocês vão continuar agora. Vocês vão fazer agora o outro lado da página, ainda na página 67. Agora nós vamos fazer os propostos. Eu sei que tem alunos aí que já desenvolveram isso, tá? Estão à frente. Se já estiver pronto, é só tirar foto e me mandar. Estão de parabéns por isso, tá? Outra coisa. Alguns alunos não estão assistindo o vídeo todo. Então, para vocês que chegaram até aqui e estão ainda assistindo, eu quero que você deixe aqui no comentário, tá? Escrito assim, ó, presente, tá? Escreve a palavra presente e na frente do presente coloca a sua inicial, seu primeiro nome, tá? Eu vou considerar isso como participação na aula e vou considerar lá na sua nota final um pontinho extra, tá joia? Só para mostrar que você está participando aqui até o final, assistindo o vídeo todo, tá? Então, página 67, 1 a 6, sexta-feira, meio-dia, eu te aguardo, tá? Fiquem com Deus, uma ótima semana, observe tudo, guarde o que é bom, até a próxima!